E eu estava pensando em que eu podia ministrar, e eu veio na minha mente um bordão de um super-herói muito antigo, para o alto e avante. Quem dizia isso, gente? Quem falava isso, para o alto e avante? Meu Deus, não tiveram infância não, gente, por favor. Para o alto e avante, quem falava isso? Superman, super-homem. Esse era o bordão do super-homem, para o alto e avante. Aí você pode pensar rapidamente, né? O que isso tem a ver na Bíblia? O que isso tem a ver com uma ministração da palavra no domingo pela manhã? Eu quero que você possa pensar no início e no final desse bordão. Para o alto, representa uma busca de algo superior, mais elevado, tanto no sentido literal, subir, voar, quanto simbólico, como crescimento espiritual, moral ou emocional, para o alto. E avante, transmite a ideia de movimento, continuar em frente com coragem e determinação. Biblicamente, também nós somos chamados a ir para o alto e avante. Tanto que quando você lê em Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele fala que nós devemos correr a carreira que nos está proposta com os olhos fitos no Senhor Jesus. E aonde está o Senhor Jesus? Diz a Bíblia que ele está assentado ao lado de Deus nas regiões celestiais. Eu preciso olhar, e também tem mais uma outra coisa que o autor de Hebreus escreve no capítulo 11, que é um capítulo dedicado aos heróis da fé. Ele fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então eu tenho pessoas, eu tenho exemplos, para que eu possa olhar, fixar o meu olhar para essa minha carreira, para o alto e avante. Esses homens tinham no coração deles, o desejo grande deles era agradar a Deus, era fazer a vontade de Deus, e eles sabiam que a pátria deles não era aqui. Eles sabiam que eles estavam num momento de transição. Fala comigo assim, a minha vida... Estão fracos em tomar o café, gente? Vamos lá, a minha vida é uma transição para uma vida melhor em Deus e com Deus. Você precisa ter isso na mente e no seu coração. Lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, e eu vou usar a nova versão Almeida atualizada, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Posso ouvir o seu amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a Tua palavra diante do Senhor. E nós entendemos, Espírito Santo, que o Senhor é aquele que veio nos ensinar. Nós entendemos que o Senhor é aquele que nos guia a toda a verdade, que é o Senhor que revela a palavra ao nosso coração. E nós queremos rogar a Ti que o Senhor possa remover da nossa mente tudo aquilo que pode ser bloqueio para a compreensão, para o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar, quer ministrar ao nosso coração. E que essa palavra, ela não atinja apenas a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto, mas que ela possa ser revelada no Espírito. Nós rogamos que o Senhor revele, traga sobre nós um espírito de revelação neste momento. Queremos que essa palavra atinja em cheio o nosso espírito. Rogamos assim, Pai, na autoridade daquele que torna tudo isso possível, na autoridade do nome de Jesus. Posso ouvir o seu amém? Amém. A primeira coisa que eu quero enfatizar nesse texto
é justamente a expressão buscar e pensar. Isso fala de uma intencionalidade. Fala comigo assim, intencionalidade. Quando ele fala assim, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, ele está mandando, ele está chamando, nos chamando para sermos intencionais. Sem essa intencionalidade, nós deixamos de buscar e de pensar nas coisas lá do alto, nas coisas do reino de Deus, nas coisas de valor eterno, e terminamos nos ocupando com prazeres transitórios, com valores que não dizem respeito ao reino. Então, precisamos saber que temos coisas a deixar e coisas para buscar e pensar. E aí, lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 5, eu vou trabalhar muito esse capítulo de Colossenses, lá no capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Observa que essa chamada aqui, ele diz assim, portanto, façam morrer. Quem é que vai fazer morrer, gente? Deus? Nós. É uma ação nossa. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O que é esse tudo? Aí ele vai citar as coisas que eu e você precisamos trabalhar para fazermos morrer. A imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Deixa eu te falar, quando ele fala aqui que a avareza é a idolatria, a avareza aqui é o desejo de possuir. A avareza aqui é esse desejo que torna, digamos assim, tudo que é material, que torna o dinheiro um ídolo do nosso coração. Ele fala, todas essas coisas façam morrer. E ele continua dizendo, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que filhos da desobediência são esses? Você é filho da obediência ou filho da desobediência? Quem é filho da desobediência, levante a mão. Todo mundo é filho da obediência. Todo mundo aqui é obediente. Filhos da desobediência aqui, gente, são aqueles que ainda não creram em Jesus. São aqueles que ainda resistem à ideia de ter um Senhor sobre a sua vida. São aqueles que ainda não tiveram uma revelação da pessoa de Jesus. É esse que são os filhos da desobediência. Observa que esses filhos da desobediência estão debaixo da ira de Deus. E ele fala que todas essas coisas são praticadas por eles. Mas nós, ele diz assim, nós que não somos mais filhos da desobediência, nós que somos filhos de Deus, devemos fazer morrer todas essas coisas. E ele continua dizendo, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado. Fala comigo, no passado. Essas coisas aqui, crentes, elas estavam presentes na vida passada. Se elas ainda estão presentes na sua vida atual, você e eu precisamos tomar uma atitude. Fazer morrer. Ele continua, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, o que é que fala aí, gente? Abandonem. Abandonem igualmente todas essas coisas. Além dessas coisas que foram citadas, abandonem também a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, linguagem obscena do falar, palavrão, isso aqui é palavrão, tá, gente? Ô seu filho das trevas, tá? A linguagem obscena do vosso falar, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Ou seja, existe uma vestimenta que não condiz mais com a nossa nova identidade em Cristo. E ele fala, dessa roupa você tem que se despir.
essa roupa você tem que tirar e deixar de lado. Essa roupa não condiz mais conosco, que somos cidadãos do céu. Essa roupa não condiz mais com aqueles que são membros da família de Deus. Posso ouvir o seu amém, Cristo? Uma vez que você se despiu, você precisa se vestir novamente. Você precisa se revestir. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 10, não está colocando aqui no monitor, não? Não está aparecendo para mim. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 10, obrigado, diz assim, 3:10. Vai aparecer. Isso. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui, vou dizer assim, Paulo está trabalhando qualquer tipo de preconceito. Aqui não tem negro, branco, amarelo, azul, vermelho. Aí ele fala assim, Cristo é tudo e está em todos. Fala para o pessoal que está do seu lado, você é meu irmão. Nós vamos para o céu juntos, fala para ele. Você não está com o seu irmão, próximo do seu irmão, só para passar essa vida transitória. Não, mas é a eternidade, você vai junto com ele. Por isso, se você tem dificuldades com o seu irmão, trabalhe e comece a trabalhar o seu relacionamento. Porque o que Deus espera é que você o ame. O que Deus espera é que você também seja amado pelo seu irmão. E aí ele continua dizendo, próximo, portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se de profunda compaixão. Agora vem a nova vestimenta. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Próximo. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Se alguém aqui tem alguma coisa contra o Paulo, procure o Paulo e o perdoe. E se o Paulo tem alguma coisa contra alguém, Paulo procure esse alguém e perdoe. Perdoem também uns aos outros. Perdoem o Paulo também. Próximo. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Para bem aí nesse texto, por favor. O que tem que habitar ricamente nas nossas vidas, gente? A palavra de Deus. Quando nós estamos falando de despir uma roupa e vestir uma outra roupa, nós só teremos condições se nós tivermos uma vida em Deus. Nós só teremos condições se nós tivermos e desfrutarmos de uma vida plena em Deus, cheia da palavra e cheia do Espírito. Assim, se não for assim, você não consegue fazer morrer a sua velha natureza. Se não for assim, você não consegue revestir-se da nova identidade, daquilo de quem você é em Cristo. E observe que existe uma linguagem nova no reino. Observe que ele fala assim, habite ricamente, a palavra
que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ele fala, instruam-se. O instruir aqui não é simplesmente de pessoas que estão na liderança. O instruir aqui é uns aos outros. Você pode abrir a sua Bíblia e falar assim, irmão, você está compartilhando essa dificuldade, mas a palavra de Deus diz assim, assim, assado. No sábado, foi sábado que eu tive um velório? Sexta. Na sexta, a Manu, esposa do Guilherme, perdeu o pai. Ele teve um infarto e veio a falecer. E eu fui ao velório e eu falei para a Ana Maria, sabe quando você está num momento que você está apoiando uma família e participando dos últimos momentos do seu pai, do pai dela ali perto dela? E eu fui tão ministrado pelos irmãos que estavam ministrando a palavra. Eu vi tanta sabedoria. Sabe quando você sai de um ambiente, de um momento daquele com o coração cheio da palavra? Tem um senhor de 76 anos que aquele homem tinha um conhecimento, tinha uma sabedoria para expor a palavra, uma palavra de consolo e ao mesmo tempo uma palavra que incentivava e que ministrava a família a seguir à frente, apesar da perda. Aquele homem abria a boca, tinha palavra e lembrava de experiência e tudo muito adequado. A palavra de Deus, gente, precisa habitar ricamente. Por exemplo, situações como essa, chama o pastor. Situações como essa, chama o diácono. Mas eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não posso fazer isso. Mas se a palavra habitar ricamente em você, você pode fazer algo como isso. E é interessante que eu falo que tem uma nova linguagem, porque ele diz assim, instruam-se e aconselhem-se mutuamente, toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. O seu falar vai transbordar o que está no coração. O seu falar vai transbordar palavra de Deus. Palavra de Deus. É por isso que lá no Salmo 119 diz assim, que a boca fala de que o coração está cheio. E tem um livro muito antigo do Kate Phillips, chamado Formação de um Discípulo, que ele diz assim, quer ver o estado espiritual de uma pessoa, quer saber o estado espiritual de uma pessoa, observe o que ela fala. O que sai da sua boca diz muito de como ou do tanto que você conhece de Deus. Próximo. 17. E tudo o que fizerem, sejam em palavra, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Em Cristo, gravem isso, em Cristo temos uma nova natureza, a partir do nosso novo nascimento. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 17, diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. A partir do momento que você se uniu a Cristo, você se tornou um só Espírito com Ele. Por isso que Paulo fala nesse mesmo texto, que eu não posso pregar os membros de Cristo, que é o meu corpo, e me unir a uma prostituta. A ideia aqui, gente, mas aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele, é a mesma ideia que a Bíblia dá do casamento, de um homem se tornar com a mulher uma só carne. É a mesma coisa. Se você se uniu com o Senhor, você é um Espírito com Ele. E você tem que lembrar que o seu corpo não é mais seu. Porque o seu corpo foi comprado por preço, esse que diz a palavra. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Fala comigo assim, eu carrego em mim algo muito precioso. A vida de Deus está em mim.
Você precisa entender isso. Você é transporte da glória de Deus. Porque em você está o Espírito de Deus. É importante lembrar disso. Uma outra coisa, que quando nós pensamos sobre buscar as coisas lá do alto, para o alto e avante, nós precisamos lembrar que essa nova natureza, essa nova identidade, ela traz consigo uma nova mentalidade, um novo olhar para si e para a conduta da vida diante de Deus e dos homens. Por isso nós precisamos, você precisa renovar a sua mente. Pensar nas coisas lá do alto, fala de uma mentalidade transformada. No grego, essa palavra pensar dá a ideia não apenas de ter ideias elevadas, mas ter uma mentalidade moldada por Deus, uma perspectiva celestial sobre a vida. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. É um texto muito conhecido, e eu quero que você observe o que está nesse texto, se você ainda não tinha visto de maneira bem acurada. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme como? Pela renovação da mente. Você e eu somos renovados, somos transformados por Deus pela renovação da nossa mente. Por isso Paulo falou anteriormente lá em Colossenses, habite ricamente a palavra de Cristo no seu coração. Porque o que vai mudar a sua vida é a mudança da sua e da minha mentalidade. Ele continua dizendo, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu só vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu renovar a minha mente. Agora, crentes, quanto tempo vocês gastam de leitura da palavra? Um texto que todo crente tem que saber. Vamos lá, escola dominical neste momento. O que diz João 3,16, crentes? Não, pera lá, vamos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Graças a Deus, que vocês sabem João 3,16. Deixa eu te falar, se eu sei João 3,16, pronto, eu já tenho uma pregação do Evangelho, gente. Se você sabe essa porção da palavra, você já tem um versículo para que você possa pregar a palavra. Você pode falar da sua experiência com Jesus, e você pode dizer, e a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus por você e por mim. Por isso, se você quiser passar a eternidade com Deus, como eu vou passar, diga sim para Jesus. Olha, que é isso? Quero. Olha sim comigo, pronto. Se tornou um grande pregador da palavra. Então, a palavra de Deus, Deus me transforma, nos transforma pela renovação da palavra. Pensar nas coisas lá do alto, tudo começa, como disse a pastora Andréia, na terça-feira, tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. E aí eu vou citar uma frase longa, uma colocação longa, que não se sabe ainda quem é o autor disso, que diz, semeia-se uma palavra, colhe-se um sentimento, semeia-se um sentimento, colhe-se uma atitude, semeia-se uma atitude, colhe-se um comportamento, semeia-se um comportamento, colhe-se hábitos, semeia-se um hábito, colhe-se
caráter. Semeia-se caráter, colhe-se destino. Mas tudo começou com palavra. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela transforma você para levá-lo a um destino eterno com Deus. Mas tudo começa com a palavra. Essa palavra que transforma, essa palavra que muda a atitude interior. E muda de tal forma, purifica de tal forma, que a Bíblia fala que todas as coisas são puras para os puros. Eu não vou olhar a atitude de uma pessoa, de um irmão, já com uma intenção maliciosa. Você viu ele? Está fazendo isso porque está pensando naquilo outro. Não, eu não vou prejulgar as pessoas pela atitude delas. Quando eu faço isso é porque o meu coração continua ainda impuro. Eu não consigo olhar para as pessoas da maneira como Deus olha. Lembre-se de uma coisa importante: somos fruto daquilo que nós abrigamos na nossa mente consciente e na nossa mente inconsciente. Grave isso, eu vou repetir. Somos frutos daquilo que abrigamos na mente consciente e na mente inconsciente. E Jung tem uma frase que ele diz assim: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, que diz lá o autor de Hebreus, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir o que, gente? Alma e espírito. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela atinge não apenas a sua mente consciente, mas sua mente inconsciente. Eu quero que você entenda isso. Não é simplesmente, não vai ser só a ação de psicólogos e psiquiatras que pode trabalhar a sua mente inconsciente. Quando você começa a lidar com a psique humana, e você começa a fazer terapia, e você começa a ler livros em cima disso, você vai te tornando terapeuta de você mesmo, em muitos casos. Em alguns casos, nós precisamos de uma outra pessoa, ou na maior parte de uma outra pessoa, que não tenha os mesmos pontos cegos que nós temos. Há um tempo atrás, eu diria, eu tive 5 irmãos. Hoje eu digo, eu tenho 8 irmãos. Meu pai e minha mãe, do casamento deles, nasceram 5 filhos. Desses 5, eu sou o caçula. Só que meu pai teve um relacionamento extraconjugal. Desse relacionamento, ele teve 3 filhos. Até pouco tempo, eu os chamava de filhos do meu pai. Eu não os chamava de meus irmãos. Eram filhos do meu pai. E aí, eu achava que esse procedimento, que essa atitude, dentro da situação vivenciada, familiar, vivenciada por mim, era uma atitude aceita e normal. Eu não tinha luz ainda para entender qual era a dificuldade de aceitá-los. E aí alguns podem estar pensando, mas mesmo que tenha sido um caso extraconjugal, os irmãos, os filhos do teu pai com essa outra mulher, não são responsáveis por isso. Que absurdo, tem que aceitá-los. Mas emocionalmente não é assim não, queridos. E aí eu descobri o seguinte: emocionalmente falando, o que significava aceitar os meus irmãos? Significava trair a minha mãe. Significava ser desleal à minha mãe. Significava aceitar o caso
que meu pai teve de forma extraconjugal. O meu pai não me traiu, ele traiu a minha mãe, mas eu carreguei durante trocentos anos a dor da minha mãe. Hoje, embora eu não desfrute de um relacionamento com esses três, mas eu tenho um relacionamento próximo com um deles. E a história é tão fascinante que eu tenho uma irmã que tem a mesma idade que eu tenho. Três dias de diferença. Meu pai era bom. Ela nasceu em 23 de setembro de 64. Eu nasci no dia 26 de setembro de 64. Meu pai, assim, 3 dias antes, ui, que linda menina. 3 dias depois, ui, que lindo menino. Mas uma coisa importante, que hoje eu posso ter mais saúde em relação a isso. Eu consegui descobrir o nó. É aquilo que o Jung fala, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. É assim que tem que ser. Não, não é assim que tem que ser. Tem muitas coisas que estão presentes nas nossas vidas, que são nós emocionais, que precisam ser desatados, para que nós possamos estar livres. Biblicamente, Jesus diz o seguinte: porque como imagina na sua alma, assim ele é. Lá em Provérbios 23, versículo 7, a parte A desse versículo. Nós somos o que nós imaginamos na nossa alma. Nós somos fruto de nossas experiências. A partir até mesmo da experiência intrauterina. E é interessante que faz pouco tempo que a ciência descobriu isso. Mas quando você lê a Bíblia, que você vê a visita de Maria a Isabel, o que acontece quando Maria chega próximo de Isabel? O neném mexe. E Isabel fala assim, a criança mexeu dentro de mim. E ela sentia que era uma mexida diferente. Era João pulando, chegou a mãe do Salvador. Era João se rejubilando dentro de dentro de Isabel. Então, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Lá em Provérbios 4, 23, diz assim, Provérbios 4 e 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o que, gente? O seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 18, você encontra o seguinte, mas o que sai da boca vem do coração. Falando, enfatizando a vida interior. A vida interior, o que nós somos interiormente. Lembre-se disso, crentes. Nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. E essa alma, ela precisa ser tratada. Essa alma precisa ser trabalhada. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Só conseguimos saber fazer escolhas corretas sobre o tipo de pensamento, gravem isso. Só conseguimos fazer escolhas corretas sobre o tipo de pensamento que devemos acolher na nossa mente quando acreditamos naquilo que Deus diz na sua palavra sobre ele e sobre nós. Enquanto nós não conseguimos acreditar naquilo que Deus diz na palavra sobre nós, nós não conseguimos ter pensamentos corretos a respeito de nós mesmos. Por isso que lá em Filipenses 4:8, de 8 a 9,
Paulo, escrevendo na igreja de Filipos, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo está falando, cuidado com os pensamentos intrusivos, cuidado com os pensamentos que dizem que você não é amado, cuidado com os pensamentos que dizem que você não consegue fazer nada certo. Eu estou atendendo um cara que ele diz que uma definição que ele fez dele mesmo, assim que nós começamos a conversar. Ele fala assim: eu sou todo errado. Um outro falou assim para mim: o meu pai dizia, você não vai ser ninguém. A palavra era, você vai ser um Zé Ninguém. Se isso não for trabalhado, ele vai buscar viver de maneira como para provar essa afirmação de não ser o Zé Ninguém, de não conseguir dar certo em nada. Eu preciso acreditar no que Deus fala, na palavra dele, sobre ele e sobre mim. É por isso que você e eu precisamos ter uma revelação de Deus. Uma revelação que coloque você na posição correta que Deus colocou em Jesus. Você tem uma identidade nova, nós temos uma identidade nova. Nós somos pessoas que, apesar do que somos, diz a Bíblia que nós somos amados. Paulo diz assim, e eu gosto assim, é como se Paulo batesse no peito e dissesse assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, você é o que é. Pela graça de Deus, Paulo é o que é. Por isso, procure Paulo. Pela graça de Deus, nós somos o que somos. Nós não podemos, é como muitos de nós queremos às vezes, apagar o passado e começar de novo. Em Jesus, você não apaga o passado, mas em Jesus você reedita a sua história. Em Jesus, o passado se torna um exemplo para aqueles que não conhecem Jesus. Paulo não podia apagar da história o tempo que ele perseguiu a igreja, o tempo que ele permitiu que pessoas fossem mortas por crerem em Jesus, como foi o caso de Estevão. Paulo estava lá consentindo com o apedrejamento de Estevão. Paulo, quando ele encontra com Jesus na cidade de Damasco, ele estava indo para a cidade com permissão para prender cristãos. Ele não podia apagar isso da história dele. Mas o perseguidor passou a ser perseguido. O perseguidor começou a pregar a fé que ele tanto perseguia. Por isso que ele fala: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Deus transformou a minha história em Jesus, para que toda a glória fosse dada a Ele. Dá um glória a Deus pela sua vida, bem alto, 1, 2, 3, glória a Deus, de novo, glória a Deus, de novo, de novo, dá uma salva de palmas a Deus por você, pela sua história. Amém, crentes? Por último, a nossa verdadeira vida não é essa vida terrena limitada. Isso aqui é transitório, gente. Mas o grande problema de alguns de nós, ou da maioria de nós, é que nós vivemos tão intensamente o aqui e agora, é como se o aqui e agora fosse o mais importante.
A nossa vida terrena, a nossa vida verdadeira, a nossa verdadeira vida não é essa vida terrena limitada, mas aqui está oculta em Deus, esperando o tempo de ser revelada. Lá no texto que nós começamos, lá em Colossenses capítulo 3, vai chegar um momento que ele vai dizer assim, quando ele fala sobre a gente buscar as coisas lá do alto, a gente pensar as coisas lá do alto, ele fala assim mesmo: pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram. Obrigado. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se ele está falando que eu morri para que tipo de vida, gente? E o que mais nós nos importamos é com aqui e agora. E ele está falando, querido, a sua verdadeira vida não é aqui e agora. Não é essa vida terrena limitada. A sua verdadeira vida está nos céus. E quando ele se manifestar, você vai ser tudo que ele quer e que ele planejou que você se tornasse. Estou crente demais, né, gente? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Nós estamos aguardando a nossa redenção completa. Agora, põe para mim aí, Gustavo, que eu não te dei, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 20, Filipenses 1, a partir do versículo 20. Olha o que o Paulo fala: a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é, de novo, crente, porque para mim o viver é, e o morrer é, continua. Aí Paulo vai explicar porque que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que deve escolher. Olha a grande drama de Paulo. Ele sabia que o morrer era lucro, porque ele morrendo, ele ia estar com Cristo. Mas ele sabia que o viver ia trazer e proporcionar mais frutos, e mais pessoas ganhas para Jesus, e mais pessoas discipuladas para Jesus, e mais igrejas locais abertos para proclamar o Evangelho. Ele falou assim, eu não sei o que escolher. Aí ele falou assim, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente, o que, gente? Melhor. Paulo está falando assim, é incomparável melhor partir e estar com Cristo. Continua. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria e fé. Isso não é tremendo? Próximo texto, Gustavo. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1.
Pois sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, põe para mim, por favor, na versão NVT. Olha o que diz aí. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, aqui, se desfizer, teremos um corpo eterno. Uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Continua. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Porque, de fato, nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso. E como garantia nos deu o que, gente? O Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos no nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, o nosso objetivo é agradar ao Senhor. Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, o nosso objetivo é agradar ao Senhor. De novo, bem alto. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, o nosso objetivo é agradar ao Senhor. De novo, assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, o nosso objetivo é agradar ao Senhor. É para isso que a existência da gente nesse corpo vale, para agradar ao Senhor. Próximo. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Fala comigo assim, transitório. Para o alto e avante. É para isso que Deus chamou eu e você. Para irmos para o alto e avante. Para estarmos na terra, mas com o coração no céu. Nós estamos na terra com o coração na terra. Isso é lamentável para nós. É tempo de nós nos convertermos. É tempo de nós mudarmos o mapa da nossa vida. É tempo de nós mudarmos aquilo que nós temos como prioridade. Porque quando o nosso coração está aqui, nós só nos preocupamos em guardar e construir aqui. Mas como o coração está no céu, nós pegamos os nossos recursos e investimos em Deus e nas coisas de Deus. Quero que você pense nisso. Fique de pé no seu lugar. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração nas Tuas mãos. Sabemos que isso parece até ser redundante. Falamos que queremos colocar o nosso coração nas Tuas mãos, visto que o nosso coração está nas Tuas mãos. Porque tudo está nas Tuas mãos, tudo está debaixo do Teu controle, tudo está debaixo do Teu comando. Mas nós queremos rogar a Ti, ó Pai, inclina o nosso coração nesses dias.
para amar muito mais o Senhor. Inclina o nosso coração nesses dias, Pai, para que ele possa estar alinhado em todos os sentidos ao Senhor. Na tua palavra, o Senhor diz, ó Pai, que nós devemos esquadrinhar o nosso coração e voltarmos ao Senhor. Nos volte para Ti. Mostre os pontos das nossas vidas que não estão Te agradando, Pai. Mostra os pontos das nossas vidas que estão fazendo nós gastarmos, perdermos energia que podemos, que podíamos estar investindo ainda mais naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Oh Deus, converta-nos e nós seremos convertidos. Rogamos por essa ação do Senhor nas nossas vidas, porque nós queremos que o nosso caminhar redunde em louvor e glória ao Senhor. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus.